Eu quero divergir, talvez, do que foi dito até agora. A reforma trabalhista não foi um fracasso, ela foi um sucesso. O que fracassou, na verdade, foram os argumentos. O que se dizia que ia conseguir com a reforma trabalhista. E, para isso, eu quero fazer uma análise. Eu podia fazer uma análise mais simplista, mas eu acho que é importante, nesse momento, a gente aprofundar um pouquinho mais. Já ouvi falar em economia, os painéis vão continuar, vão falar do Brasil, vão falar desse Estado que se gera agora a partir dessa eleição. E é possível até que se diga simplistamente que o culpado por tudo isso é a corrupção, ou é o PT, ou é o PT e a corrupção. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco melhor. Se nós temos aqui todos a pretensão de entender o que está se passando no país, não só como advogados, mas como cidadãos, como cidadãs, inclusive para procurar um rumo para a nossa profissão, é fundamental que a gente entenda o que está acontecendo. Não importa qual governo estivesse no poder, se ele tivesse um projeto social, ele seria derrubado. Não tenham dúvidas disso. Porque, realmente, a reforma trabalhista, Hélio, não é do Temer, mas não é do Congresso, é do capital. Óbvio, é o capital que elege o congressista também. Nós chegamos a um ponto, e vamos lá, direito do trabalho é uma política de Estado e uma política de um Estado capitalista. Não tem sentido falar em direito do trabalho se fosse um Estado socialista. Ora, portanto, se há alguma modificação no Estado ou no capitalismo, é natural que o direito do trabalho também se modifique. O que modificou primeiro? Eu digo a vocês, foi o capital. Nós vínhamos com uma lógica de capital que era, quanto mais ampliarmos o mercado, mais haverá lucro. Portanto, salários maiores, maior remuneração, maior venda de produtos, maior lucro. E aí eu chamo da crise mutatória do capital, do capitalismo. Há uma superprodução. Mesmo com o aumento dos salários, mesmo com a maior remuneração, o capitalismo não deu conta de extravasar ou de vender todo o seu produto. Então, ele muda. E isso, Marx, eu não sou nenhuma conhecedora profunda de Marx, mas é legal, é bom voltar ao passado e dar uma olhada. É a crise da superprodução. E quando acontece a crise da superprodução, o capital faz o seguinte, toma a seguinte decisão. Nós vamos excluir parte da população mundial. Porque isso não está acontecendo só no Brasil. Acontece em outros países. E uma parte significativa da população mundial deixa de ter importância. E aí, o que importa é a mais-valia. É antigo falar isso, né? Lá do século, sei das quantas, mas é isso ainda assim. Quanto maior a mais-valia, quanto menor o custo da produção, maior é o lucro. Houve uma inversão. E se nós não entendermos isso, nós não vamos entender a reforma trabalhista. É fundamental para agora, para esse momento, para o capital, que ele possa extrair do trabalhador
o maior número de produção, de horas de trabalho, sobre o menor número, a menor remuneração e a menor garantia possível. Assim, quando dizem as empresas não precisam do Estado, o capital não precisa do Estado, precisa sim. Precisa para desregulamentar. E é exatamente isso que está acontecendo. A legislação trabalhista, essa nova legislação trabalhista, veio para desregulamentar o trabalho. Não me lembro agora, o deputado que foi presidente da Câmara, presidente da Comissão de Trabalho na Câmara, dizia que a reforma trabalhista ela tinha um tripé: proteção dos direitos, segurança jurídica, criação de novos empregos. É por isso que eu digo que a reforma trabalhista foi um sucesso. O que caiu foi a máscara do tripé. Primeiro, proteção dos direitos. De que direitos? Do direito do trabalhador? Não, me perdoem, nenhum. O trabalhador não teve nenhum benefício com a reforma trabalhista. Segurança jurídica, para quem? Só se for para o empregador, não para o empregado. Ele não tem segurança jurídica nenhuma. E eu vou me explicar. Criação de novos empregos, aí eu concordo. Lei não é feita para criar novos empregos. Mas também não teve. Ives Gandra Martins, ou por estudar muito ou por estudar pouco, disse que a lei no Brasil, essa nova lei, eu comemorou isso esses dias, estava baseada na lei da Espanha, e que lá foi um sucesso, e que aqui seria também. E eu quero indicar para os senhores alguns números. Taxa de desemprego na Espanha, 18,7%. Contratos temporários na Espanha, 25,8% dos assalariados. Dos contratos temporários, 40% são de menos de um mês. 25% são de menos de uma semana, além da redução da renda. Que vitória! Não dos trabalhadores. Não dos trabalhadores. Brasil. E aqui me permito discordar do professor que me antecedeu, eu coloco aqui números da Unicamp. Taxa de desemprego, 12,7%. Menos de 25 anos, o dobro. Carteiras assinadas nesse ano, menos 1%. Contratos intermitentes, 5%. A maior geração de trabalho informal. Um parênteses. E depois alguém me diz que a Previdência está falindo. Vai falir mesmo, porque esses trabalhadores não vão contribuir. Eu não quero ser catastrófica aqui. Estou tentando ser realista. Porque a Luciana Freire, que é uma diretora da Fiesp, vaticinou que essas reformas ainda não bastam. Ela falou isso um pouco antes do final, agora da decisão do futuro presidente, do fim do Ministério do Trabalho e Emprego. Não bastou apenas modificar de tal forma, desregulamentar de tal forma o trabalho, mas também tirar todos os mecanismos de controle.
Prestem atenção. Falavam o seguinte: a CLT é antiga, é lá de 1940, é uma legislação que precisa ser atualizada. E aí eu cansei de falar, gente, é por isso que ela se chama CLT. Ela não é um código, ela é uma consolidação. Ela traz, é a legislação mais atualizada que existe no direito. Não tem nada mais atualizado. E já era o suficientemente permissiva. Permitia já o contrato temporário, permitia já a jornada além, as 12/36, permitia muitos contratos de estágio, permitia já muita coisa. E mais do que isso, ao contrário, as súmulas já davam para o empregador inúmeras vantagens. O que acontece agora? Há uma precarização do trabalho, uma redução dos empregos, há uma informalidade glamourizada. O Sebrae, por exemplo, ele forma, se a pessoa quer ser um empreendedor, o Sebrae dá 2 dias de formação e ele é um novo empreendedor. O pipoqueiro é um empreendedor. É verdade. O pipoqueiro é um empreendedor. Que garantias tem o pipoqueiro? 0. Quanto ele contribui para a Previdência? 0. Ah, mas ele pode, claro que pode. Claro, o pipoqueiro vai tirar lá os seus saquinhos de pipoca da sua sobrevivência para contribuir para a Previdência. Eu não tenho a menor dúvida disso. Volumes de ações trabalhistas. Tem um número aqui, deve ser aproximadamente isso, menos de 40%. 36,8% reduziu em 2018 em relação a 2017. Por que isso aconteceu? Bom, tem primeiro, sem dúvida nenhuma, aí, houve uma... Entre o início do vigor da legislação, houve um período que quem tinha ação para entrar, obviamente, entrou. Mas quem não entrou depois foi por quê? E aí eu volto ao meu favorito ministro do Trabalho, Ives Gandra. Agora o trabalhador vai pensar 2 vezes antes de entrar com a ação, porque ele pode ser condenado em honorários. Safadinho o trabalhador. Então, ele deixou de entrar, na verdade, com a ação, porque antes ele fazia que nem loteria. Ele fazia pedidos para ver se ganhava, se tirava na loteria. É isso? Tem coragem de dizer isso? O CNJ coloca que a grande maioria das ações trabalhistas trata, não sou eu, o CNJ, trata de rescisões trabalhistas. A grande maioria das ações trabalhistas tratam, na verdade, de direitos primários, direitos alimentícios, porque o salário tem essa condição. Aliás, radicalizo eu aqui. Não entendo como sendo um direito alimentar não gere prisão. Muito bem. Pedidos fora da realidade. Isso acontece no direito do trabalho? Acontece. Mas não só no direito do trabalho. E para isso tem a chamada litigância de má-fé. Mais do que isso, e falo aqui com os advogados de reclamante. O reclamante é e será sempre o hipossuficiente. Por quê? Porque ele não é suficiente pelo que ele ganha, pelo cargo que ele exerce, mas pela relação que ele tem de descompasso com a empresa. Vamos
tomar um gerente geral de uma empresa, de um banco, um diretor poderoso de um banco. Em relação ao banco, a instituição financeira, ele é, sim, hipossuficiente. Mais do que isso. E vocês sabem que quando você entra com uma ação trabalhista, você não teve direito a acesso a todos os documentos. Ou vai fazer uma medida de exibição de documentos antes de entrar. Você não teve acesso ao cartão ponto. Não teve acesso a todos os recibos, a todos os documentos assinados. Não teve. E o trabalhador vai ganhar aquilo que ele tiver direito, que ele conseguir provar, e se ele tiver um bom advogado. Aqueles casos... Obrigada. Aqueles casos, aquelas loterias, aquelas saem no Fantástico. Aquelas são exceções. Não são o dia a dia. O dia a dia é muito diferente disso. E o que me preocupa? Muito além, para lá dessa desregulamentação do trabalho, é a retirada de todo e qualquer mecanismo de controle. E aí eu vou entrar nos sindicatos. Eu sou advogada da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. E nós sempre defendemos o fim do imposto sindical. Sou de um sindicato, inclusive, assessora, que foi obrigado pela justiça a cobrar dos seus sindicalizados quando ele queria devolver, que é o Sindicato dos Bancários. Mas hoje, eu defendo a contribuição sindical. E quero dizer para os senhores e senhoras, não há nisso qualquer incoerência de minha parte. Porque é muito fácil se falar em liberdade sindical quando se tirou do sindicato toda e qualquer possibilidade de representar os trabalhadores. Eu acompanhei muitas rescisões contratuais no sindicato de trabalhadores de bancos. E foram raras as vezes em que não havia erro. Raras. E que éramos obrigados a dizer para o preposto do banco, isso tem que ser corrigido, senão nós não homologamos. E entendam, não havia nisso qualquer invenção de nossa parte, mas simplesmente o cumprimento da lei. Isso não tem mais. Não precisam mais ir ao sindicato. O sindicato não tem mais a relação com a base nem na hora que ele deixa uma categoria. Mais que isso, como é que nós podemos falar em atividade sindical quando nós temos no país o tal número de desempregados? Mais que isso, de terceirizados. A TAM demitiu 1.000 trabalhadores e recontratou com contratos precários. Vamos fazer uma greve? Vamos protestar pela liberdade sindical? É uma falácia. E se nós, advogados de trabalhadores, de sindicatos, não percebermos isso, entendam, a nossa atividade morreu. E por que eu digo isso? Porque é fundamental entender não a existência da Justiça do Trabalho, que já tenho dúvidas se ela continuará existindo, mas entender a existência, a razão de existir do direito do trabalho. Não, ele não é a mãe, o pai, o padrasto. Ele, na verdade, tem que ser o limitador da exploração. Porque o capital sempre vai explorar o trabalhador, faz parte desse sistema econômico, faz parte. O que nós precisamos é garantir que ele não seja tão explorado.
E vai a brincadeira, porque disseram que iam juntar o Ministério do Meio Ambiente com o da Fazenda, ia ser o Ministério da Devastação, e agora estão juntando o Ministério do Trabalho, provavelmente com Indústria e o Comércio, então vai ser da escravidão, porque é impraticável. E fui secretária do Trabalho de Curitiba também, e sei da importância que é o Ministério do Trabalho. E os senhores sabem também. E qual é a diferença entre ter o Ministério do Trabalho e apenas uma diretoria do trabalho dentro de um ministério total? Começa pela chamada autonomia. Passa pela autonomia, inclusive, de gastos. E pela liberdade de atuação. É pouco provável que haja um incentivo à fiscalização de empresas, ou de trabalho escravo, ou de trabalho infantil, se esse estiver exatamente colocado dentro do Ministério da Indústria e Comércio. Tempos difíceis. Tempos muito difíceis. A má notícia se dá primeiro. Pode piorar. Pode piorar, porque ainda é pouco. Essa junção do Ministério do Trabalho é gravíssima. E isso vem sendo arquitetado. Isso vem sendo arquitetado. 2013, manifestações. Primeiro teste. Tranquilidade. Depois, impeachment da presidenta Dilma. Passa. Manifestações no país inteiro, mas passa. Depois, prisão do Lula. Passa. Agora, a eleição de um presidente que não é populista, é fascista, me perdoem, e passa. Aplica-se a lei. Termina o Ministério do Trabalho. E tem um ponto final nisso, que será considerar ato de terrorismo ou contra o Estado as manifestações grevistas. Já foi dito pelo futuro ministro da Justiça, que considera ocupação de terras ato de terrorismo. O nome disso, para quem não lembra, mas dá tempo de estudar, é a AI-5. Portanto, pode piorar. Para os advogados, eu vou lembrar agora de uma amiga, uma desembargadora que eu admiro, do Tribunal do Paraná, e eu contava para ela que vinha para cá e que eu estava triste, porque eu sei que haveria aqui na plateia vários jovens advogados e que a missão que me havia sido dada não era das melhores. E ela me disse, aliás, me deu esse broche muito lindo, que é pela luta contra o trabalho infantil. E ela me disse, Miriam, o importante dos advogados é o otimismo. Então, eu vou tentar ser otimista, Hélio, como você terminou a sua palestra brilhantemente. Eu acho que cada um de nós, ao enfrentar as dificuldades, e vamos enfrentar muitas, do reclamante que teve os seus direitos aviltados, mas tem medo de pagar honorários sucumbentes, porque o advogado trabalhista de reclamante sabe que ele só recebe se ele ganhar. A testemunha que não quer ir testemunhar, porque vai que ela erra, vai que ela se confunda ao dizer alguma coisa, e ela pode ser condenada em multa. E as custas? E o perito? E se der alguma coisa errada? Volte aos princípios. Volte aos princípios do direito do trabalho. Procure dentro de você
Por que o seu cliente, por que o reclamante tem direito? Não procure na lei, procure em você. Por que você acredita no direito do trabalhador? É isso que vai fazer você ter sucesso, acreditem em mim. Porque foi isso que foi feito para conseguirmos uma Constituição cidadã. E é isso que nos fará resistir, resistir, resistir a qualquer tipo de avanço, mais avanços, contra o direito do trabalho. E para terminar, como disse essa minha amiga desembargadora, ainda haverá juízes em Berlim. Muito obrigada.